seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Eu aqui, você aí, e juntos louvando e aprendendo na palavra do Senhor. Hoje é domingo e nós estamos aqui para o nosso culto, para cultuarmos a Deus. Então, convide alguém e também aproveita, se inscreva, deixa o seu comentário, curte aí, porque hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia de bênção e vitórias para nós. Nós vamos ouvir duas canções, louvar ao Senhor com duas canções, a palavra e mais uma canção no final do nosso culto. Então vamos lá cultuar a Deus em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua
deixa queimar, 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 deixa Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, Senhor, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus! Deus é bom o tempo todo. Amém. Hoje é domingo e hoje é um dia especial, porque hoje é o dia dos avós, né? Então quero aqui parabenizar você, vovô, você, vovó, que Deus te abençoe. Que bênção é poder ser avós. E eu sei que muitos de vocês estão longe dos seus netos, não pode estar junto com eles, mas com certeza o amor é grande no seu coração. Então, parabéns para você, vovô, parabéns para você, vovó. Eu quero hoje compartilhar com vocês o texto em 1 Samuel, capítulo 17. Fala sobre a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Amados, a palavra de Deus nos fala que Davi era um jovem obediente, um jovem trabalhador, um jovem temente a Deus. Ele tinha muitas qualidades e ele também cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era um pastor de ovelhas, jovem, mas já cuidava das ovelhas do seu pai. Amados, Davi era um filho que era um tanto rejeitado pela família, rejeitado pelos seus irmãos.
E, em certa ocasião, o seu pai mandou que Davi fosse ir aonde estavam os seus irmãos, para ver o que os seus irmãos estavam fazendo, se estava tudo bem. Então, Davi foi enviado ali para visitar os seus irmãos. Só que ao chegar lá, Davi, ele presenciou uma cena que o revoltou. O gigante Golias estava falando com o povo de Deus, estava debochando do povo de Deus, fazendo um desafio ao povo de Deus. Mas as pessoas tinham medo de Golias, pelo seu tamanho, pela sua força. Ele era um guerreiro e, além de tudo, grande. Mas Davi, quando chegou ali e ouviu aquele homem falando aquelas barbaridades contra o povo de Deus, Davi se revoltou. E Davi então pergunta para um e para outro: quem é esse incircunciso? Quem é este homem que está falando essas bobagens contra o povo de Deus? E aí, as pessoas começaram a falar para Davi, né? Começaram a falar para Davi. E veja bem o que diz no versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha bem como os irmãos de Davi viam ele. Olha o desprezo que os irmãos de Davi tinham com ele. Olha a imagem que eles faziam de Davi. E aí Davi responde, e respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Então veja bem, Davi saiu dali e foi perguntar para outra pessoa. E por que Davi fez isso? Porque ele queria informação daquilo que estava acontecendo. Então disseram a ele o que estava acontecendo, e Davi então se revoltou. Davi não aceitou aquela afronta. Davi não aceitou que o gigante Golias estivesse falando asneiras e coisas que prejudicavam o povo de Deus. Interessante, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para os gigantes da nossa vida e nós somos acometidos de medo, de pavor, e não conseguimos enxergar uma saída. E muitas vezes até nos acomodamos nessa situação de medo. Mas Davi não se acomodou, pelo contrário, Davi se revoltou com aquela situação. E a palavra então nos fala que Davi, ele vai se colocar à disposição para enfrentar o gigante Golias. E essas palavras chegam até Saul. E Saul então manda chamar a Davi e ouve a fala de Davi. E quando ele olha para Davi, Saul, ele fala: mas você é um jovem, você tem pouca força, você não vai conseguir vencer, porque além do gigante ser gigante, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi então fala com Saul, e eu quero que você escute as palavras que Davi fala com Saul. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. E levantando ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei.
o teu servo matou o leão, como também o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha bem as palavras de Davi. Davi não olhou para a circunstância, para a situação, para a afronta. Davi tinha dentro dele história. Davi tinha dentro dele experiência de batalha. Davi tinha dentro dele uma força tamanha que dava coragem para enfrentar o gigante Golias. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Davi tinha um relacionamento com Deus. Ele estava lá no deserto, ele estava apacentando as ovelhas. E apacentando as ovelhas, ele adquiriu experiência. Ele foi forjado, ele foi preparado para ser um rei. Mas quando ele estava ali, apacentando as ovelhas foram arrebatadas pelo leão e pelo urso. E Davi então vai na força que ele tinha dentro dele, que era a força de Deus, o poder de Deus na vida dele. Ele vai até o urso, até aquele leão e os mata. Isso era uma grande vitória para Davi. Davi tinha dentro dele experiências sobrenatural, porque jamais um jovem conseguiria matar um urso e matar um leão. Mas por que Davi fez isso? Porque ele ia não na força dele, mas ele ia na força e no poder do seu Deus, no Deus que ele acreditava. Então Saul, quando ouve Davi falar essas palavras, ele então diz: o Senhor, quando ele diz, o Senhor me livrou, então Saul diz: vai que o Senhor seja contigo, Davi. Olha bem, vá que o Senhor esteja contigo. Você pode estar passando uma luta, você pode estar passando aí uma afronta com o gigante, mas você deve olhar para o seu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. E a palavra diz que Saul disse: vai, Davi, o Senhor é contigo. O Senhor está dizendo para você: não aceita essa situação, levanta, levanta, levanta e creia que a vitória é nossa. Amados, quando nós vemos Davi falando essas palavras, ele estava falando de alguém que tinha tido experiências, que tinha tido vitórias. Quantas vitórias Deus já te deu? Quantas vezes o Senhor já te livrou dos seus inimigos? Quantos gigantes já foram derrubados? E agora é mais uma vitória que o Senhor dá a Davi. Saul então oferece a Davi as suas armas, porque ele precisava de armas. E Davi então vai vestir as armas que Saul tinha lhe dado. Só que ele não conseguia andar com aquelas armas, eram pesadas, não ficava bacana, não era o número dele. E Davi então pega e diz: olha, eu não quero essas armas, eu vou deixar essas armas, eu vou deixar essa armadura. Preste atenção, não pegue a armadura dos outros, não vá em busca de sugestões dos outros, não vá em busca de conselho dos outros, não vá em busca de experiência dos outros. O Senhor tem para ti a arma certa para a batalha. Então Davi, ele decide ir para a batalha, mas só que ele decide ir para a batalha com as suas próprias armas. Ele não ia usar as armas
do outro. Vemos que Davi pega a sua funda e ele pega também 5 pedras. Davi vai para a batalha com as suas armas. Você tem que ir para a batalha com as suas armas. Obediência na palavra, fé, jejum, oração. Essas são as armas que Deus te dá. Tem pessoas que ele é movido pelos outros. Alguém fala alguma coisa, ele vai para lá. Outro fala, ele vem para cá. Não. Davi era alguém que confiava em Deus acima de tudo, colocava a sua fé em Deus, e a arma de Davi, fé, oração e jejum. Esta é a sua arma contra o gigante. Agora veja, ele pegou cinco pedras. E eu quero falar um pouquinho sobre essas 5 pedras. Primeira pedra, ele pegou a pedra da coragem. Davi era um jovem, mas ele não era medroso. Mas por quê? Porque ele acreditava no seu Deus. Ele acreditava que a força dele não estava na sua capacidade, mas estava em Deus. Então Davi, ele pegou a pedra da coragem, da fé, porque ele acreditava no poder de Deus. Você tem que buscar fé, você tem que buscar coragem na palavra. A coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é a oportunidade que você dá a você mesmo de vencer o medo. Mesmo com medo, você caminha. Eu me lembro de uma situação quando eu era criança, no sítio do meu avô, né? Era um tempo muito bacana que eu passei ali. E chegava no período da tarde, na época do verão, nós íamos, né, para fora para fazer brincadeiras. E os meus tios que eu tinha um tio, eles diziam para mim e mais os outros primos: olha, lá depois do terreirão tinha uma mata e tinha flores, tinha algumas coisas ali. E eles diziam assim: olha, quem de vocês tiver coragem de ir lá, passar o terreirão e ir lá na mata, nós vamos dar algo para você. Quem é corajoso para ir? E a maioria dos primos que estavam ali, eles não iam. Eles tinham medo, porque não tinha luz naquela época. Era apenas a luz da lua que estava brilhando ali. E era escuro o lugar. E eu dizia sempre querendo vencer. Eu dizia: eu vou. Eu não tenho medo, eu vou. Só que eu tinha medo. Aí eles diziam: então tá bom, vai. Aí eu ia. Só que eu era um pouquinho malandra. Eu passava o terreirão. Quando eu passava o terreirão, antes de chegar na mata, eu voltava. Esperava um pouquinho e voltava. Aí quando eu chegava, aí eles falavam: você foi? Eu falei: fui. Não. Mas cadê a prova que você foi? Você tem que ir e você tem que pegar uma flor, uma planta lá na mata e trazer como prova que você foi até lá. E eu, irmãos, eu ia com aquele medo, mas eu ia. Eu falava: eu vou chegar lá, eu vou vencer o medo. E quando eu chegava lá, eu pegava a primeira que eu via, pá, pegava a planta, saía correndo. Chegava lá, falava: olha aqui, ó, eu fui. Agora presta atenção. O gigante estava lá, o perigo para mim estava lá. Mas eu tinha medo. Mas eu me dava oportunidade de vencer o medo. Então, mesmo com medo, eu ia. E eu conseguia vencer. Então, o medo, aliás, a coragem não é a ausência do medo.
mas é a oportunidade que você dá a você mesmo de vencer o medo. E assim fez Davi. A primeira pedra dele foi a coragem. Por que ele tinha coragem? Porque ele tinha fé, porque ele tinha a palavra no seu coração. A segunda pedra foi a perseverança. Ele não se deixou levar pelaquilo que as pessoas diziam para ele. Você é fraco, você é pequeno, você não é nada, você nunca vai ser nada. Não, ele não se deixou levar pelo que as pessoas falavam. Não, ele perseverou na coragem, ele perseverou na fé. Assim você deve ser. Você não deve deixar que aquilo que as pessoas falam contra você entre e fique em você. Você precisa vencer. E para vencer, você tem que perseverar. Terceira pedra, humildade. Humildade. Quando Davi vai ali, ele vai com humildade. Ele dizia: essa batalha não é nossa, ela é do Senhor. Eu vou a ti, gigante Golias, em nome do Senhor. Ele não estava fazendo as coisas por presunção, porque ele era capaz, porque ele era o melhor. Não, pelo contrário, ele fazia isso em humildade. Então caminhe você para a vitória em humildade. E a quarta pedra, ele aceita a preparação. Ele aceita ser trabalhado por Deus. Quando Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, era um trabalho praticamente insignificante. Muitas vezes você está fazendo coisas que talvez para você não tenha valor, não tenha significado. Mas é nesse tempo que Deus está te forjando para grandes batalhas e grandes vitórias. É nesse tempo que você está lá no pasto, cuidando das ovelhas, ninguém está vendo, ninguém está enxergando, ninguém está te valorizando, mas é nesse tempo de solidão que Deus está preparando você para coisas grandes. Então, a quarta pedra, a pedra da preparação. Ele aceitou ser trabalhado por Deus. E a quinta e última, gratidão. Davi foi grato a Deus. Davi foi grato à sua família, foi grato a Saul. Davi foi alguém grato. Você precisa ser grato a Deus. Você precisa ser grato às pessoas que acreditam em você. Você precisa ser grato às pessoas que te dão oportunidade. Davi foi grato ao nosso Senhor, porque ele ofereceu e declarou que a vitória não era dele, mas a vitória era do Senhor. Então veja bem essas 5 pedras que Davi pega. Mas ele pega uma pedra. Eu acredito que Davi deve ter buscado toda a força que ele tinha para aquela funda. Você deve buscar em você, na palavra, toda a força para chegar diante do gigante. E Davi então roda aquela funda e ele manda aquela pedra que caiu no lugar certo. E lá estava o gigante Golias. E que gigante Golias vinha com palavras de maldição sobre Davi, mas Davi ia na presença do gigante com palavras proféticas, palavra de Deus. A palavra de Deus, palavra profética, tem que estar no teu lábios, nos seus lábios, para que você possa vencer esta batalha. E Davi então vai diante do gigante Golias com palavras proféticas. Ele dizia: eu vou a ti, gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, o exército de Israel. Aleluia! E você deve tomar essa
força dentro de você e dizer ao inimigo: você é grande, mas o meu Deus é maior e eu vencerei você, gigante, em nome do Senhor. E assim ele vai e ele derruba o gigante. Só que preste atenção, derrubar o gigante não significa vencer, porque ele podia ter desmaiado e ele poderia acordar. Então o que Davi fez? Um rapaz inteligente. Davi não tinha espada, porque ele não era guerreiro. Aí Davi vai lá, sobe no gigante, pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Aí sim ele estava morto. E Davi, presta bem atenção, o Senhor, muitas vezes, Ele nos dá arma para vencermos a batalha, só que muitas vezes a gente fica com dó do inimigo. Fica com dó do inimigo. Não, nós não temos que ter dó do inimigo, não. O inimigo, o gigante, ele precisava estar morto. E Davi vai lá, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante. E ali Davi levanta a cabeça do gigante como um troféu. Um troféu. E ele ali declara aquela vitória a Deus. Amado, ali estava a vitória de Davi. Você quer destruir, você quer vencer o gigante que está te afrontando? Olha para Davi. Qual é o gigante que está te afrontando? Essa crise do corona? Essa situação financeira? Essa briga política aí, isso traz medo para você? É algum relacionamento que você está tendo dificuldade? É uma doença? O que é o gigante que está te afrontando? Pense nisso. Pense nas pedras que Davi usou. Pensa que maneira que Davi usou para vencer aquele gigante. Hoje, neste domingo, Deus está chamando a tua atenção para que você venha não se conformar com essa situação, mas que você venha tomar uma decisão, uma posição para vencer esse gigante. Eu quero orar por você. Então, se você está aí enfrentando um gigante, eu quero que você ore comigo agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muitas pessoas estão enfrentando gigantes, estão amedrontadas, paralisadas, algumas já se entregaram, Senhor, por medo, por sentir-se incapaz. Mas a tua palavra nos diz que Davi disse: essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Que esta pessoa que me ouve agora, ela possa ser revestida de fé, de força, e possa buscar dentro dela poder para vencer este gigante. E que ela possa buscar dentro dela essa força que existe na palavra de Deus, em nome de Jesus. E que ela venha, Senhor, a usar a estratégia de oração, de jejum e de obediência na palavra para ser vitoriosa. E quando ela estiver frente a este gigante, para vencê-lo, que ela se revista do poder que há no nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, nas suas casas, nos hospitais, por aqueles que estão num presídio agora,
por aqueles que estão impossibilitados de se locomover. Eu quero orar por cada uma dessas pessoas. E que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, trazendo fé para que você busque a coragem para vencer, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que o medo, ele pode estar na sua vida, mas ele não pode dominar você. A coragem não é a ausência de medo, mas é a oportunidade que você dá a você mesmo para vencer esse medo. Antes da nossa canção, da última canção, eu quero aqui agradecer a você, visitante, você que entrou hoje, você que já está conosco há um tempo. Eu tenho percebido algumas pessoas, não só do Brasil, mas fora do Brasil também, que têm se inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe, você aí onde você estiver, e que o Senhor te alcance. E você compartilha, curte, deixa o seu comentário para nós. Quero então agradecer a você, visitante, e você que tem permanecido no nosso canal. Quero agradecer também a você que é dizimista fiel, a você que é ofertante na casa de Deus e também no nosso projeto social, que é o projeto com as nossas crianças. Que o Senhor te abençoe, Jeová Jiré, o Deus da provisão, te abençoe em nome de Jesus. E eu quero também declarar sobre a tua vida, você que fez aniversário essa semana, que está fazendo aniversário essa semana, tanto de casamento ou de nascimento, que o Senhor te abençoe de forma favorável, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma canção e depois estaremos encerrando o nosso culto de domingo. Deus te abençoe. Pelo Senhor, baixamos o teu exército, poderoso é tua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus! O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
inimigo nos resistirá, porque a nossa força vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que está comigo. Que Deus vos abençoe de forma especial, em nome de Jesus. Amados, vamos cantar a bênção apostólica. E que você possa, nesta semana, poder vencer aí os gigantes que têm te afrontado, na força e no poder do seu Deus, do nosso Deus, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que Deus te abençoe. Eu aqui, você aí, e juntos louvando e aprendendo com o Senhor. Ebenezer!